Art. 2º. Seção 1. O poder executivo será investido em um presidente dos Estados Unidos da América. Exercerá o seu cargo durante um mandato de 4 anos, e juntamente com o vice-presidente, escolhido para o mesmo mandato, será eleito, da seguinte forma. Cada estado nomeará, da maneira que a Assembleia Legislativa possa dirigir, um número de eleitores, igual ao número total de senadores e representantes a que o estado possa ter direito no Congresso, e mais nenhum senador ou representante, ou pessoa que detenha um cargo de confiança ou lucro sob os Estados Unidos, será nomeado um eleitor. Os eleitores reunir-se-ão em seus respectivos estados, e votarão por cédula para 2 pessoas, das quais pelo menos uma não será habitante do mesmo estado consigo mesmas. E farão uma lista de todas as pessoas votadas e do número de votos para cada uma, qual lista assinarão e certificarão, e transmitirão lacrada à sede do governo dos Estados Unidos, dirigida ao presidente do Senado. O presidente do Senado deverá, na presença do Senado e da Câmara dos Deputados, abrir todos os certificados, e os votos serão então contados. A pessoa com o maior número de votos será o presidente, se esse número for a maioria do número total de eleitores nomeados, e se houver mais de um que tenha tal maioria, e tem igual número de votos, então a Câmara dos Representantes escolherá imediatamente por cédula um deles para presidente, e se nenhuma pessoa tiver maioria, então dos 5 mais altos da lista, a referida casa escolherá da mesma maneira o presidente. Mas, na escolha do presidente, os votos serão tomados pelos estados, cabendo um voto à representação de cada estado. Um quórum para este fim será composto por um membro ou membros de 2/3 dos estados, e uma maioria de todos os estados será necessária para uma escolha. Em todos os casos, após a escolha do presidente, a pessoa com o maior número de votos dos eleitores será o vice-presidente. Mas se restarem 2 ou mais que tenham votos iguais, o Senado sairá deles por votação do vice-presidente. O Congresso poderá determinar a hora de votação dos eleitores e o dia em que eles darão seus votos, cujo dia será o mesmo em todos os Estados Unidos. Nenhuma pessoa, exceto um cidadão nato, ou um cidadão dos Estados Unidos, no momento da adoção desta Constituição, será elegível para o gabinete do presidente, nem será elegível para esse escritório qualquer pessoa que não tenha atingido a idade de 35 anos e tenha sido 14 anos residente nos Estados Unidos. Em caso de destituição do presidente do cargo, ou de sua morte, renúncia ou incapacidade para o exercício dos poderes e deveres do referido cargo, o mesmo recairá sobre o vice-presidente, podendo o Congresso dispor sobre o caso de afastamento, morte, renúncia ou incapacidade, tanto do presidente quanto do vice-presidente, declarando qual diretor atuará como presidente, e tal diretor agirá em conformidade, até que a deficiência seja removida, ou um presidente seja eleito. O presidente receberá, por seus serviços, uma compensação, que não será aumentada nem diminuída durante o período para o qual ele terá sido eleito, e ele não receberá dentro desse período qualquer outro emolumento dos Estados Unidos, ou qualquer um deles. Antes de entrar na execução de seu cargo, ele fará o seguinte juramento ou afirmação: eu juro solenemente, ou afirmo, que executarei fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos e irei no melhor de minha capacidade, preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos. Seção 2. O presidente será comandante em chefe do Exército e da Marinha dos Estados Unidos, e da milícia dos vários estados. Quando chamado para o serviço efetivo dos Estados Unidos, ele poderá requerer o parecer, por escrito, do diretor principal em cada um dos departamentos executivos, sobre qualquer assunto relativo aos deveres de seus respectivos cargos, e terá o poder de conceder indulto e perdão por ofensas contra os Estados Unidos, exceto em casos de impeachment. Terá poder, por e com o parecer e anuência do Senado, para fazer tratados, desde que 2/3 dos senadores presentes concordem, e nomeará, e por e com o conselho e consentimento do Senado, nomeará embaixadores, outros ministros e cônsules públicos, juízes da Suprema Corte e todos os outros oficiais dos Estados Unidos, cujas nomeações não estejam aqui previstas de outra forma, e que serão estabelecidas por lei, e mais o Congresso pode, por lei, autorizar a nomeação de tais oficiais inferiores. Como julgam adequado, só no presidente,
nos tribunais de justiça ou nos chefes de departamentos. O presidente terá o poder de preencher todas as vagas que vierem a ocorrer durante o recesso do Senado Federal, concedendo comissões que expirarão ao final de suas próximas sessões. Seção 3. De tempos em tempos, dará ao Congresso Nacional informações sobre o Estado da União, recomendando-lhes as medidas que julgar necessárias e convenientes. Poderá, em ocasiões extraordinárias, convocar ambas as casas, ou qualquer uma delas, e em caso de desacordo entre elas, com respeito ao tempo de adiamento, poderá adiá-las para o tempo que julgar conveniente. Receberá embaixadores e outros ministros públicos, ele cuidará para que as leis sejam fielmente executadas e comissionará todos os oficiais dos Estados Unidos. Seção 4. O presidente, o vice-presidente e todos os oficiais civis dos Estados Unidos serão removidos do cargo por impeachment e condenação por traição, suborno ou outros crimes e contravenções elevados. Art. 3º. Seção 1. O Poder Judiciário dos Estados Unidos será investido em uma Suprema Corte, e em cortes inferiores que o Congresso possa de tempos em tempos ordenar e estabelecer. Os juízes, tanto dos tribunais superiores como dos tribunais inferiores, exercerão os seus ofícios durante o bom comportamento, e receberão, em tempo determinado, pelos seus serviços, uma compensação, que não será diminuída durante a sua permanência no cargo. Seção 2. O Poder Judiciário se estenderá a todos os casos, em direito e equidade, decorrentes desta Constituição, às leis dos Estados Unidos e aos tratados feitos, ou que serão feitos, sob sua autoridade, a todos os casos que afetem embaixadores, outros ministros e cônsules públicos, a todos os casos de almirantado e jurisdição marítima, a controvérsias das quais os Estados Unidos serão parte, a controvérsias entre dois ou mais estados, entre um estado e cidadãos de outro estado, entre cidadãos de estados diferentes, entre cidadãos de um mesmo estado reivindicando terras sob concessões de estados diferentes, e entre um estado, ou seus cidadãos, e estados estrangeiros, cidadãos ou súditos. Em todos os casos que afetem embaixadores, outros ministros e cônsules públicos, e naqueles em que um estado seja parte, a Suprema Corte terá jurisdição originária. Em todos os outros casos acima mencionados, a Suprema Corte terá competência recursal, tanto de direito e de fato, com tais exceções, quanto sob os regulamentos que o Congresso fizer. O julgamento de todos os crimes, exceto nos casos de impeachment, será pelo júri, e tal julgamento será realizado no estado onde os referidos crimes tiverem sido cometidos, mas, quando não for cometido dentro de qualquer estado, o julgamento será em locais ou locais que o Congresso possa por lei ter determinado. Seção 3. A traição contra os Estados Unidos consistirá apenas em impor guerra contra eles, ou em aderir aos seus inimigos, dando-lhes ajuda e conforto. Nenhuma pessoa será condenada por traição, a não ser com base no depoimento de duas testemunhas do mesmo ato ostensivo, ou na confissão em audiência pública. O Congresso terá o poder de declarar a punição da traição, mas nenhum causador de traição trabalhará corrupção de sangue, ou confisco, exceto durante a vida da pessoa atingida. Artigo 4º. Seção 1. A fé plena e o crédito serão dados em cada estado aos atos, registros e processos judiciais públicos de todos os outros estados. E o Congresso pode, por leis gerais, prescrever a maneira pela qual tais atos, registros e procedimentos serão provados, e os seus efeitos. Seção 2. Os cidadãos de cada estado terão direito a todos os privilégios e imunidades dos cidadãos nos vários estados. Uma pessoa acusada em qualquer estado de traição, crime ou outro crime, que fugir da justiça, e ser encontrada em outro estado, deverá, a pedido da autoridade executiva do estado de onde fugiu, ser entregue, para ser removida para o estado com jurisdição do crime. Nenhuma pessoa detida a serviço ou trabalho em um estado, sob as leis deste, escapando para outro, será, em consequência de qualquer lei ou regulamento nela contido, dispensada de tal serviço ou trabalho,
mas será entregue por reivindicação da parte a quem tal serviço ou trabalho possa ser devido. Seção 3. Novos estados poderão ser admitidos pelo Congresso Nacional nesta União, mas nenhum novo estado será formado ou erigido dentro da jurisdição de qualquer outro estado, nem qualquer estado ser formado pela junção de dois ou mais estados, ou partes de estados, sem o consentimento das assembleias legislativas dos estados interessados, bem como do Congresso. O Congresso terá o poder de dispor e fazer todas as regras e regulamentos necessários que respeitem o território ou outra propriedade pertencente aos Estados Unidos, e nada nesta Constituição deve ser interpretado de modo a prejudicar quaisquer reivindicações dos Estados Unidos, ou de qualquer Estado em particular. Seção 4. Os Estados Unidos garantirão a todos os estados desta União uma forma republicana de governo e protegerão cada um deles contra a invasão, e a requerimento do Legislativo, ou do Executivo, quando o Legislativo não puder ser convocado, contra a violência doméstica. Art. 5º. O Congresso, sempre que 2/3 de ambas as casas julgarem necessário, proporá emendas a esta Constituição, ou, a pedido das Assembleias Legislativas de 2/3 dos vários estados, convocará uma convenção para propor emendas, as quais, em qualquer dos casos, serão válidas para todos os efeitos, como parte desta Constituição, quando ratificadas pelas Assembleias Legislativas de 3/4 dos vários estados, ou por convenções em 3/4 destes, conforme um ou outro modo de ratificação possa ser proposto pelo Congresso, desde que nenhuma emenda que possa ser feita antes do ano de 1808 afetará, de qualquer modo, as cláusulas 1ª e 4ª do 9º inciso do 1º artigo, e que nenhum Estado, sem o seu consentimento, será privado do seu igual sufrágio no Senado. Art. 6º. Todas as dívidas contraídas e compromissos celebrados, antes da adoção desta Constituição, serão tão válidos contra os Estados Unidos sob esta Constituição, como sob a Confederação. Esta Constituição, e as leis dos Estados Unidos que serão feitas em sua execução, e todos os tratados feitos, ou que vierem a ser feitos, sob a autoridade dos Estados Unidos, serão a lei suprema da terra, e os juízes de cada estado ficam a ele vinculados, não obstante qualquer coisa na Constituição ou nas leis de qualquer estado. Os senadores e representantes antes mencionados, e os membros das várias legislaturas estaduais, e todos os oficiais executivos e judiciários, tanto dos Estados Unidos quanto dos vários estados, serão obrigados por juramento ou afirmação, a apoiar esta Constituição, mas nenhum teste religioso será exigido como qualificação para qualquer escritório ou traste público sob os Estados Unidos. Art. 7º. A ratificação das convenções de 9 estados será suficiente para o estabelecimento desta Constituição entre os estados que a ratificarem,